O fato de o IBGE dizer que há mais pets do que filhos nas casas brasileiras é um problema. Não somente é preocupante, como essas distorções, elas são percebidas em tantas camadas que isso é constrangedor e assustador ao mesmo tempo. Então nós podemos identificar, por exemplo, na minha geração, e na geração anterior a mim, especialmente, ali dos millennials pra frente, né, daqueles que nasceram em 1984 pra frente, nós vemos um pavor patológico no que diz respeito à fecundidade, no que diz respeito às crianças. Você tem filhos? Graças a Deus não. Bater na madeira aqui. Por que, graças a Deus, não? Porque eu sou um cara muito... Eu sou egoísta demais pra ser pai. Agora eu não quero ter filhos, porque... Agora eu tô caminhando para uma outra fase da minha vida profissional muito importante. De muitas oportunidades que estão aparecendo que eu sinto que eu não posso, nesse momento... Dividir o seu tempo. Dividir meu tempo e meu foco. Quando você dá esse tipo de incentivo na cultura, você começa a perceber vários tipos de distorções, inclusive na inversão da pirâmide etária, ou seja, hoje existem menos pessoas, existem mais pessoas velhas do que pessoas nascendo, e isso acaba causando uma distorção na sociedade, mas que nós não podemos nos enganar, o motivo disso é teológico, né? E, obviamente, que durante o programa de hoje nós iremos discutir a respeito disso, mas nós não podemos achar que o fato de que o IBGE dizer que existem mais crianças, existem mais pets do que crianças nas casas das famílias contemporâneas é uma coisa, de algum modo, aceitável ou é alguma coisa que, de algum modo, cristãos, especialmente, devem normalizar. Qual é a causa do medo e pavor doentio que essa geração tem das crianças? A explicação dessas distorções, como eu falei, e todas essas questões são distorções da realidade e distorções da ordem criada por Deus e daquilo que Deus espera de nós como os mordomos e corregentes da sua criação, são razões teológicas. Obviamente falo a respeito do conceito de idolatria, e se você for sondar a fundo as motivações dessas pessoas que escolhem não ter filhos, todas essas razões sempre vão descambar em alguma distorção da imagem de Deus, ou então em tirar Deus e colocar ou a estética, ou o conforto, ou a comodidade no lugar de Deus, e as pessoas começam a adorar comodidade, as pessoas começam a adorar estética, e quando isso acontece, sempre existe uma distorção da realidade. Então, se eu adoro a estética, eu não vou ter filhos, que é aquilo que é esperado por Deus para a plena realização do ser humano, e acontecem outras distorções, como, por exemplo, aborto, porque eu idolatro mais a minha comodidade do que a ordem de Deus e o padrão que Deus estabeleceu. E a questão do pet também, por exemplo, como é que a pessoa vai adorar sua comodidade e ter uma criança? Porque muitas vezes uma criança, especialmente quando ela está no seu status de desenvolvimento, não é muita coisa muito cômoda. No entanto, a criança não dá trabalho, a criança é o trabalho. A criança é aquela que você vai criar na disciplina de manifestação do Senhor, para que ela, carregando a imagem de Deus, dê testemunho de Deus na próxima geração quando você se for. Entendeu? Então, essas questões, elas são distorções do plano perfeito de Deus, e por isso nós precisamos denunciar essas obras infrutíferas, e especialmente que é um pecado da nossa geração. Então, se nós estamos vivos e se nós temos boca, nós precisamos denunciar essas distorções e dizer que as pessoas se arrependam e que passem a adorar o Deus vivo e não a sua comodidade, não a sua estética ou qualquer outra coisa que derive disso. O que é que torna um homem de verdade? O Richard Phillips tem um livro chamado Homens de Verdade. Recomendo a todos os ouvintes que comprem esse livro, e especialmente uma parte em que ele fala, no esteio de tudo que já foi dito aqui pelos demais debatedores, que o homem, ele foi criado para ter um peso de responsabilidade puxando-o para o chão. Essa é uma das teses principais do livro. Todo homem foi criado, então isso é um aspecto cultural da nossa essência. Todo homem foi criado para ser puxado para o chão por um peso de responsabilidade. E esse peso de responsabilidade é ou a questão da conta para pagar, da dívida, do financiamento que contrata, do carro que quebra, da mulher que grita nele, do filho que tá doente com uma condição extremamente difícil, e a mulher vai chorar no teu colo, e tu não pode chorar no colo dela, porque Deus fez tu para segurar o choro dela. O que quer dizer? Filhos são dominação cultural. E a outra questão, pegando o aspecto cultural também, que é um aspecto cultural que está enraizado em princípio teológico, todo mundo sabe que filhos são dominação cultural. Os muçulmanos nunca esqueceram disso. 3 vezes o texto bíblico declara que eles tinham filhos e se fortaleciam. Tinham filhos e se fortaleciam. Verso 7, verso 9... Verso 20. Algo presente na Escritura, muito recorrente, é isso aqui. O aumento numérico do povo de Deus como algo espiritual. A manutenção e divulgação da cultura
do povo de Deus, tendo o lar numeroso como uma grande agência missionária. Ter filhos como missão, não é apenas do Antigo Testamento, Paulo diz isso. Mulheres serão conservadas na missão de mãe. Na versão revista Almeida século XXI, que nós temos aqui, diz assim: as mulheres serão salvas, dando à luz filhos. Missão. Não tendo filhos, de acordo com a mentalidade moderna, como se fosse um pet, um cachorrinho, ou para suprir carência emocional. Não é esse o espírito bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A ideia é ter filhos como um chamado divino de criar crianças para a glória de Deus. Crianças que vão espalhar a imagem do Senhor e o Evangelho por onde forem. Essa é a ideia bíblica. Deus diz para Adão, o homem cai. Deus diz para Noé, frutifique. No cativeiro, como escravos, numa terra estrangeira, Deus ordena. Todo mundo sabe que filhos são dominação cultural. Eu pergunto pros ouvintes um pouco mais velhos aí que estão nos ouvindo, o que era aposentadoria? 50 anos atrás tinha INSS, 60 anos atrás tinha INSS. O que era o INSS do pessoal de 60 anos atrás? Era uma família grande e numerosa, entendeu? Inclusive, se você for pensar por um aspecto um pouco mais egoísta, você tem que ter filhos para eles te segurarem quando você for velho, porque a aposentadoria de verdade é uma família grande e numerosa, entendeu? Então, até nisso, existem esses incentivos que distorcem a realidade. Como o Estado quer tomar o lugar da família. Porque o Estado, que quer ficar no lugar de Deus também, em outro aspecto que pode ser correlato a esse, também quer tirar a proeminência da família, a proeminência especialmente dos filhos. Como isso? Esse pensamento de que o Estado é uma espécie de Deus destrói a sua casa. Primeiro, porque você acredita que a educação dos seus filhos deve ser provida pelo Estado. Desde criancinha você aprendeu isso. E você não se importa que muitas vezes homens malignos e ateus estão ensinando e educando seus filhos. Porque a escola, qual é o lema da escola moderna? O nosso objetivo não é apenas ensinar matemática ou gramática, mas formar cidadãos. O que eles querem dizer com a frase formar cidadãos? Nós não vamos ensinar apenas matemática, nós vamos moldar o caráter dessas crianças. É isso que nós vamos fazer. E aí entra um grande problema. Formar cidadão. Que tipo de cidadão esse governo, ou melhor, nosso governo hoje não é comunista. O presidente não é. Mas grande parte do nosso país continua sendo comunista. A Constituição é comunista. As faculdades estão repletas de reitores comunistas, de professores comunistas. Nosso país é comunista. Que tipo de cidadão essa escola moderna quer formar? O cidadão comunista, materialista, viciado em sexo. Como nós estamos vendo que é exatamente este tipo de cidadão que tem estado, que tem sido gerado a cada dia. E nós estamos em paz, tranquilos, porque cabe ao Estado mesmo. Então nós precisamos entender que nós estamos em uma sociedade que nos odeia. Quem que vai dar continuidade ao teu nome? Você, homem crente de 40 anos que ainda não tem filhos. Você sabe que a sua mãe vai morrer se ela já não morreu, seu pai vai morrer se ele já não morreu, os seus irmãos, cada um vai cuidar da sua vida, e quem que vai dar continuidade ao teu nome? É o teu pet? Teu pet vai morrer antes que tu. E aí tu vai ficar lá chorando, tu não vai ter nenhuma mulher e nenhum filho pra te consolar. Como a revolução sexual e os métodos contraceptivos distorceram a percepção de toda uma geração sobre a importância de se ter filhos. Só um aspecto que eu gostaria de enfatizar também, que é um aspecto histórico, porém recente, que foi a partir da década de 60, onde houve o advento das contracepções modernas, em que pela primeira vez na história da humanidade foi cunhado o termo, e foi amplamente divulgado o termo planejamento familiar, que na verdade não era planejamento familiar, era controle de natalidade. Então, pela primeira vez na história da humanidade, a partir da década de 60, há aproximadamente 50 anos atrás, houve a dissociação do ato sexual e da responsabilidade do sexo estar dissociada da ideia de filhos. E nós precisamos entender que todas essas ações, que na minha opinião é um ato de engenharia social, todas essas ações elas têm consequências práticas e que distorcem a forma como as pessoas vão enxergar a sua vida. Porque a partir do momento em que a mulher tem o direito de escolher se ela não vai ter mais filhos, e ela pode dissociar a sua atividade sexual da responsabilidade de gestar uma criança, ela vai escolher o restaurante caro, ela vai escolher a roupa da Gucci, ela vai escolher o sapato caro. Então nós precisamos denunciar essas distorções e chamar as pessoas ao arrependimento, porque isso são atitudes que são desobediências frontais à ordem de Deus de dominar a terra e subjugá-la, e isso se faz não através de pets, e isso se faz através de filhos. Então, o que as pessoas que estão me ouvindo precisam entender, que estão nos ouvindo precisam entender, é que você, ouvinte, precisa entender que você está em desobediência se você, de forma deliberada, não abre a sua vida a crianças e prefere, e você está em pecado, inclusive, se você
prefere no lugar das crianças um pet. Você precisa ter esse peso sobre a sua consciência para você entender que a sua situação não é uma situação boa. A mulher tem o direito de não querer ter filhos? Eu fiz uma diferenciação muito clara. Escolher ter filho. Eu fiz uma diferenciação muito clara entre controle de natalidade e planejamento familiar. E que um, muitas vezes, é travestido do outro. Muitas vezes, aquilo que as pessoas falam sobre planejamento familiar, na verdade, é um controle de natalidade. As pessoas simplesmente não querem se abrir à vida. As pessoas não querem se abrir à concepção. Antes de eu falar o que eu realmente entendo, eu gostaria de dizer também que eu vejo muito esse argumento entre os cristãos. Eu preciso curtir com minha mulher antes de ter o filho. A ideia de que você não pode curtir com a sua mulher com filho é uma ideia que não tem nenhum tipo de comprovação empírica, não tem nenhum tipo de comprovação na prática. Tudo aquilo que você pode fazer sem filho, você pode fazer com filho também. Talvez não seja a viagem mais cara, mas aí entra naquela outra questão também da idolatria. Qual é o motivo, por exemplo, alegado por muitos crentes para não ter não ter filhos? Muitas vezes é o dinheiro. Eles fazem a conta. Mais filhos, menos dinheiro. O que a gente ama mais? Filhos são riqueza. Que tipo de riqueza? Diz Salmo. Primeiro, financeira também, porque a parte produtiva de uma pessoa é muito maior do que o seu período improdutivo. Poucos anos ali na infância e depois na velhice. Mas ele diz, filho é riqueza. Que tipo de riqueza? Eu acredito que riqueza material mesmo, em primeiro lugar. Mas, é claro que ele está falando de outras coisas aqui. Riqueza espiritual. Que tipo de riqueza? Filho quebranta você. Filho impede você de ser preguiçoso. Impede, não tem como. Você tem uns bebezinhos em casa, não tem como você falar, hoje eu vou ficar de boa. Obrigam-te a ser generoso. Principalmente se você ganha pouco. Você tem que várias vezes pegar o seu dinheiro, o pedaço do bife e dar pro menino. Obriga-te a ser generoso. Obriga você a ser forte. Obriga. Você não pode ser fraco. Você não pode pensar, quer saber? Que se dane meu emprego. Tô nem aí. Não aguento mais. Aquele patrão. Meu Deus do céu. Obriga você a ser forte. Alegra a alma. Cultiva o amor, a paciência. Como cultiva? Riqueza. Mas muitas pessoas olham e falam, eu não gosto dessas riquezas. Padrão bíblico em relação ao dinheiro. Nós não temos um olhar negativo em relação ao dinheiro, de maneira alguma. É um argumento irrefutável, eles dizem. Irrefutável. O dinheiro. Irrefutável. Apesar de a Escritura falar, não andem ansiosos pelo que vocês devem comer, beber ou vestir. Procurem a justiça e o meu reino. O que é reino? Muitas coisas. Mas com certeza uma delas são as crianças. Deixai os pequeninos virem até mim. Delas é o reino. Agora, a ideia de que as mulheres possam indeterminadamente dissociar a atividade sexual e o prazer sexual dentro de um contexto de matrimônio da responsabilidade de gestar é uma ideia que não encontra nenhum amparo nas escrituras e que, em essência, pode ser sim algo pecaminoso. Então, isso tudo depende. Se a mulher não quer ter filhos porque ela quer comprar aquela roupa da Gucci, se a mulher não quer ter filhos e se o casal não quer ter filhos porque eles querem ter aquela viagem dos sonhos, eu entendo que isso é pecaminoso, tá? Essa ideia de curtir sem filhos, pra mim, é uma ideia essencialmente ególatra e idólatra. Então, eu entendo que existem coisas que você precisa ajustar, até planejamento financeiro, eu acredito que isso é legítimo. Agora, se isso descambar pra prazeres, eu quero curtir com minha mulher, não sei o que, eu entendo que isso não é adequado pra cristãos especialmente. Só